Sejam bem-vindos a um novo episódio do Paleotuga, onde hoje vamos rever o penúltimo episódio de Prehistoric Planet, Mundos Gelados, lançado no dia 26 de maio de 2022 e narrado por David Attenborough. Eu espero que gostem e relembrem alguns dos momentos mais icónicos deste episódio, assim como da série. No que toca a este episódio em si, foi mais coerente do que o último. Água Doce basicamente foi como que uma mistura de segmentos, mas que não tinha, digamos, aleatório os segmentos em si e estavam levemente associados à Água Doce. Mas neste estamos mais concisos com a temática, que é o facto dos dinossauros terem sobrevivido em climas mais frios, nomeadamente no Polo Norte e no Polo Sul. Se bem que no período Cretáceo o planeta era mais quente, não seria tão frio como hoje em dia, mas haveria a possibilidade de precipitação de neve em alguns locais do nosso planeta. O primeiro segmento passa-se na América do Norte, próximo do Ártico, onde vemos um dromeossauro a acordar depois da sua hibernação. Eles não especificam qual é a espécie em si de dromeossauro, mas nota-se que foi baseado na espécie de Alberta, de dromeossauro. Em termos de modelo, é muito bonito, ele tem aquele olhar mesmo de falcão, por assim dizer. As penas são bonitas, tem uma mistura de branco com o verde, o azul, iridescente mesmo. Dá mesmo um tom muito especial a este animal. E quando há um close-up do olho, é mesmo bastante realista, pelo que dou pontos por isso. O segmento basicamente fala de um grupo de dromeossauros que, ao acordarem após os meses de escuridão, decidem então encontrar alimento. É então que chega um dos indicadores da primavera, que se aproxima, que é uma grande manada de edmontossauros, do qual o narrador nunca diz que são edmontossauros, diz apenas que são androssauros, mas dá para ver que são edmontossauros, do qual eles são muito coloridos, têm o casco na pata da frente, que o bico até é bastante desenvolvido, devido às inúmeras múmias de edmontossauros que descobrimos, do qual sabemos que, para além desse bico, eles tinham escamas, não tinham penas nenhumas, o que provavelmente também teriam camadas de gordura debaixo da pele para ajudar a resistir ao frio. É então que os dromeossauros decidem atacar a manada, de forma a tentar isolar alguns juvenis, sendo que alguns deles acabam por ir com a corrente do rio. Alguns sobrevivem, mas outros não. Este segmento não está mal, se bem que tem havido agora cada vez refuta-se mais a ideia de que os dromeossauros caçavam em grupo. Assim, caçavam em grupo como os lobos, porque essa ideia basicamente nasceu do nada, por assim dizer. Mas eu não estou a dizer que não, é provável que não tenha acontecido. Se olharmos hoje em dia, há várias espécies de canídeos, também de felinos, que caçam em grupo, e há outras que são solitárias, pelo que de certeza que também isso ocorria com dromeossauros. Avançamos para o próximo segmento, onde encontramos um animal que não estava nada à espera, que são os ornitomimos. Os ornitomimos nesta série têm um visual bastante apelativo, nomeadamente o facto de que esta espécie na série apresenta um pequeno tufo de penas que parece cabelo, tipo a Elvis, do qual adoro, dá assim caráter, dá caráter aos animais em si. O segmento basicamente trata-se de um macho que quer conquistar uma fêmea, só que o ninho dele não está muito bem decorado. Então ele recorre à arte de roubar de um vizinho sem ser apanhado. No que toca ao comportamento, ele foi baseado em pinguins da Dell, que normalmente eles costumam fazer isso a membros da sua colónia, normalmente a quem está ao lado do indivíduo. E uma coisa engraçada que acontece é que durante todo este segmento nenhum deles corre, ou seja, estes dinossauros que normalmente são basicamente avestruzes com escamas e que estão sempre a correr, a fugir de predadores. Aqui eles não fazem nada disso, apenas estão a fazer ninhos de forma a impressionar as fêmeas, o que até é refrescante. E um detalhe que gosto muito destes ornitomimos, para além da cabeleira,
assim dizer, é o facto de que eles têm asas, mas as penas das asas não são muito evoluídas como as de uma águia, são mais como literalmente as de uma avestruz, que são assim enrugadas, mas também um pouco descabeladas, e as pernas são completamente, não têm escamas nem penas, tal e qual como as de uma avestruz moderna, devido a um espécime muito bem preservado de ornitomimo. O próximo segmento passa-se na Ásia, onde seguimos uma manada de Olorotita, que é um tipo de hadrossauro lambeossaurino que foi descoberto onde hoje é a Rússia. Eles fazem um comportamento que nunca vi, que é, eles vão de encontro a uma terra de grande atividade vulcânica, de forma a poderem incubar os ovos. E, devido à cinza vulcânica, isto faz com que o solo seja mais fértil em alimento. Só que este paraíso tem um senão, que é os mosquitos. Sabemos que no período Cretáceo já existiam mosquitos, e com toda esta água e esta zona pantanosa alimentada pelo calor vulcânico, é o lugar perfeito para o desenvolvimento destes parasitas. As crias da Olorotita, entretanto, nascem e coincidem com a imersão dos mosquitos, que começam a infestar a manada. Para os adultos é um bocado chato, mas não é grande problema. Mas para as crias, como elas são muito pequeninas, um enxame de mosquitos pode ser fatal, sendo que algumas delas dão um fake out, por assim dizer, dando a ideia que morreram, mas que depois, no fim, uma das crias consegue chegar aos adultos e fugir dos mosquitos. Pelo que esta cena não está mal todo e é sempre bom ver hadrossauros e ornitópodes fazendo coisas diferentes para além de fugir de um predador, e é bom ver os cuidados parentais em dinossauros não terópodes. O próximo segmento passa-se com um troodontídeo. E porquê é que eu digo troodontídeo? Porque o género Troodonte já não é válido, por assim dizer. Porque o género Troodonte era baseado simplesmente por causa de dente. E acredita-se agora que os Troodontes são chamados de Valibanovetrix, acho que disse bem o nome. No segmento, ele basicamente ateia fogo, que é baseado em algumas aves modernas da Austrália e da América do Sul, em que ele pega num pauzinho de fogo e atira-o para o meio da floresta, na esperança que o fogo, ao arder, vai fazer com que os mamíferos e outros pequenos animais fujam das suas tocas, do qual este troodontídeo aproveita e apanha um deles. Agora não sabemos se esse mamífero é, a princípio, para ser placentário, mas também pode ser até mesmo um multituberculato, que era um grupo de mamíferos que sobreviveu à extinção dos dinossauros, mas que acabou por desaparecer no início da Era Cenozoica. O próximo segmento passa-se na Antártida, onde encontramos 3 Antarctopelta, que é um dos poucos anquilossauros que aparece durante a série. Em termos de design, eles não estão mal de todo, até estão bastante fofinhos, mas o problema é que, com a descoberta do Stegosaurus, que foi uns meses mais tarde depois do lançamento deste episódio, digamos que a parte posterior do Antarctopelta já não é bem não está bem representada na série. O segmento basicamente são 3 irmãos Antarctopelta que querem passar o inverno a hibernar, só que a toca que normalmente consegue aglomerar os 3 já não é grande o suficiente para um deles. Então ele atravessa um vale, do qual ele passa por uns Edmontossauros, mas digo entre aspas, porque eles porque não podem ser Edmontossauros, porque estamos na Antártida e não existem registros fósseis de Edmontossauro. Agora, de ornitópodes e de hadrossaurídeos é bem provável, mas de Edmontossauro não. Eles simplesmente reutilizaram um modelo e pintaram-no com uma cor diferente para poupar dinheiro. Entretanto, essa cria de Antarctopelta chega a uma gruta cujo teto está repleto de invertebrados que produzem bioluminescência, do qual parte deste segmento passa a ser totalmente dedicado a estes invertebrados e não ao dinossauro em si. E por último, temos o segmento que muita gente estava à espera, que é a caçada dos Nanoxauros a uma manada de paquirinossauros. No que toca a ceratopsianos em si, apesar do Triceratopo ser o mais popular, eu pessoalmente adoro o paquirinossauro, porque ele é bizarro. Em vez de ter chifres, ele tem grandes bossas nasais feitas de osso. Nota-se mesmo que eram animais que usavam essa cabeça como um ariete. Em termos de design, posso dizer que está muito bem feito, sendo que eles até nota-se cada detalhe da escama e até a pupila
é baseada, a pila é retangular e não redonda, ou seja, tal e qual como as de uma cabra ou de uma ovelha ou de outro tipo de mamífero herbívoro. E entretanto vemos uma manada constituída por fêmeas, machos juvenis, macho mais possante. Em todos os membros eles possuem uma espécie de espinhos, do qual é altamente especulativo, mas isto é baseado no facto de termos fósseis de psitacossauro, que possuem penas ou espinhos na base da cauda. E entretanto chegam os nanoxauros, que são os primos do tiranossauro, só que mais pequenos, devido a viverem em condições mais a norte e que não têm alimento tão abundante como é nos territórios mais a sul. Em termos de desenho, posso dizer que está fantástico, até faz lembrar mais um Eutiranos, mas nota-se que é tiranossauro porque tem 2 dedos em vez de 3 e não tem a crista que ocorre no meio do focinho, como no Eutiranos. Tem penas que lhe cobrem o corpo inteiro, sendo que até tem um bocadinho de volume para poder suportar as temperaturas do Ártico. O único senão é que eles talvez sejam pequenos demais, pois agora sabemos que estudos anteriores diziam que o Nanoxauro tinha 6 metros de comprimento, mas estudos mais recentes apontam que devia ter entre 8 a 9 metros de comprimento, basicamente o mesmo com um Albertossauro, um Gorgossauro ou até mesmo um Daspletosauro, pelo que vamos considerar que são juvenis. A perseguição começa, sendo que entretanto ela é interrompida por um nevão e ambos os animais fazem tréguas, mas assim que o nevão acaba, a caçada continua. Isto é baseado basicamente em lobos do Ártico a perseguir bois almiscarados, do qual a manada até faz uma formação em círculo para proteger as crias no centro dos predadores. Entretanto, com a manada a fugir, um macho de paquirinossauro fica para trás, que entretanto é derrubado pelo trio de nanoxauros. E o episódio acaba assim. Posso dizer que, no que toca a este episódio, como disse, é bem mais coerente do que o de Água Doce, sendo que nós seguimos bem a temática dos dinossauros em redor do Círculo Polar Ártico, mas também do Círculo Polar Antártico, apesar da temperatura não ser muito reduzida no período Cretáceo como é hoje em dia. Mas sim, em princípio é um episódio muito bom e dou-lhe uma nota final 8.8 de 10.